Minhas irmãs, bom dia, que a graça e a paz seja com todas. Amém. Vamos começar o nosso estudo. Peço que todo mundo se coloque aí em prontidão para nós iniciarmos. Nós vamos continuar os nossos estudos, as nossas aulas aqui em torno do tema dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos para o terceiro estudo, essa nossa introdução ainda. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo 19. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 14. Salmo de número 19, do versículo 7 até o versículo 14. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, a partir do verso 7, né? Vocês leem os versos pares. Salmo 19, de 7 a 14. Todo mundo encontrou? Vamos ler alternadamente, então. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Vou convidar a nossa irmã Nilda para que possa fazer essa oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Irmãos, nós vamos então dar prosseguimento hoje à nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos e hoje será o último estudo introdutório. Eu imaginava que seriam apenas 2, mas no decorrer da preparação do material eu percebi que 3 seriam necessários nessa introdução. Então, fazendo, irmãs, aqui uma breve recapitulação daquilo que nós vimos nos 2 primeiros, a maioria de vocês estavam aqui. No primeiro estudo, hoje faz 15 dias, nós vimos qual é a relação entre a lei e a doutrina nossa, a doutrina reformada do pacto. E nós dissemos aqui, ensinamos que Deus colocou essa lei no coração do homem como reflexo da sua imagem no homem, em Adão e em Eva, mas também colocou essa lei como condição de um pacto. Deus fez um pacto com nossos primeiros pais, Adão e Eva, no qual ele prometeu a vida e os ameaçou com a morte, e a condição para a obtenção da vida seria o cumprimento da lei, de toda a lei. Lembre-se que a gente falou isso, Adão não recebeu simplesmente o mandamento de não comer da árvore. Nossos símbolos de fé ensinam que Adão deveria cumprir toda a lei. O mandamento do fruto era apenas um mandamento especial, mas ele recebeu toda a lei. No entanto, ele não cumpriu essa lei e o Senhor fez um novo pacto com o homem, esse chamado de pacto da graça, no qual um novo Adão deveria cumprir a lei, o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre a lei e então nós somos desobrigados de cumprir a lei para sermos justificados. Creio que isso já tenha ficado claro. E no estudo passado nós vimos que
nós devemos obedecer à lei não como uma condição para a justificação. Quem fez isso por nós foi o Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, nós devemos obedecer à lei como uma regra de... Quem lembra a palavra? Regra de vida. Lembra que a gente falou essa expressão? Regra de vida. Ou seja, eu não obedeço à lei para ser justificado, mas como um justificado. Nós vimos como foi que Deus trabalhou isso na vida do seu povo. Nós falamos semana passada sobre a lei civil e a lei cerimonial. Foram dois institutos que Deus deu ao povo de Israel para que eles vivessem a lei moral, mas que, no entanto, com a vida de Cristo, caducaram, para usar uma linguagem bíblica. Elas não são mais exigíveis dos cristãos. Nós, hoje, continuamos a obedecer à lei moral, como resumida nos 10 mandamentos, como a gente já falou. No entanto, nós fazemos isso através da condução do Espírito. O Espírito Santo de Deus foi dado a nós sem medida, nós fomos enchidos pelo Espírito, assim como Cristo foi cheio do Espírito, e esse Espírito nos conduz na obediência. Então nós vimos que, como justificados, nós temos a nossa vida totalmente regrada pela lei. Nós falamos também sobre aquele tema que são os 3 usos da lei. Vocês devem lembrar disso. O primeiro uso é chamado de uso político, ou seja, Deus usa a lei no mundo para restringir a maldade do homem. Um segundo uso é o uso evangelístico. A lei conduz o homem ao arrependimento. A lei mostra que o homem não é capaz de satisfazer as exigências de Deus e por isso ele se volta para Cristo. E o terceiro uso da lei é o uso na santificação. Depois que você é justificado, a lei serve como guia para a justificação, como guia para o caminho. Aliás, é no Salmo 119 que nós encontramos a informação de que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, não é isso? E ilumina os nossos pés, não é isso? Então esse é o terceiro uso da lei. Ela nos orienta no caminho que nós devemos seguir. Irmãs, antes de nós prosseguirmos aqui, está dando para ficar claro essas coisas que eu estou dizendo aqui? Eu sei que esse currículo ele acaba tendo alguns termos que são mais técnicos, diferente do que foi Eclesiastes. Então a gente fala sobre lei moral, decálogo, justificação, mas eu espero que eu esteja conseguindo ser claro naquilo que eu estou tentando mostrar aqui. Estou conseguindo? Pelo sinal que vocês fizeram, eu julgo que sim. Então hoje, irmãos, nós vamos para o terceiro estudo nessa sequência, que diz respeito à interpretação da lei, tá certo? Dos 10 mandamentos. Esse estudo ele é decorrente da pergunta 99 do nosso Catecismo Maior. Nós vamos olhar somente para essa pergunta na data de hoje, porque ela traz algumas observações importantes para nós. A gente vai rever algumas coisas que nós já vimos e vão nos ajudar aqui para nós prosseguirmos. Então nós vamos ver 3 pontos na manhã de hoje. Primeiro, imagino que esteja bem pequeno aí para vocês verem, mas a necessidade de interpretação. Por que que a lei precisa, os 10 mandamentos precisam ser interpretados? Segundo lugar, antes de passar para o segundo lugar, nós vamos entrar na pergunta 99 do Catecismo e ele traz 8 regras de interpretação dos 10 mandamentos. 8. Eu dividi essas 8 em 2 partes. Eu coloquei primeiro 4 pressupostos de interpretação da lei, segundo 4 regras. Então, para não ficar 8 regras, que é mais difícil a gente decorar, eu coloquei 4 pressupostos de interpretação, segundo 4 regras de interpretação dos 10 mandamentos. À medida em que a gente avançar, a gente vai colocar em termos práticos. A gente vai ver alguns versículos e interpretar na prática, para vocês entenderem melhor do que é que eu estou falando. Então, no segundo ponto, pressupostos de interpretação da lei. E em terceiro lugar, 4 regras, que no final das contas vão ser 3, mas 4 regras de interpretação dos 10 mandamentos. Então, em primeiro lugar, irmãs, fiquem à vontade para falar, para contribuir, perguntar, caso alguém queira. Nós vamos falar sobre a necessidade de interpretação. Afinal de contas, por que que eu preciso interpretar os 10 mandamentos? Alguém pode perguntar isso, irmãs, porque em si mesmos, da forma como estão escritos, eles são claros. 6º mandamento, não matarás. Alguém tem dúvida do que ele significa? Ele é extremamente claro. Então alguém pode perguntar, se já é tão claro, por que que eu preciso interpretar? E aí eu vou trazer aqui a resposta por causa de algumas coisas que nós já vimos nos estudos passados. Primeiro, porque o decálogo é apenas um resumo da lei moral. Lembra que a gente falou disso? A lei moral, ela é extensa, a gente vai falar sobre isso mais na frente. O decálogo, os 10 mandamentos, são apenas um resumo que Deus deu para nós. Antes da queda, o homem tinha essa lei totalmente escrita no seu coração. Ele compreendia de maneira completa e total os termos da lei moral de Deus. Uma vez que nós caímos, nós perdemos esse entendimento foi comprometido, não totalmente perdido, mas
defasado. E por isso nós precisamos de um registro escrito da lei, para que nós a conheçamos melhor. Esse registro são os 10 mandamentos, mas eles são apenas um resumo. Aqueles 10 comandos ali, aquelas 10 palavras, não são tudo o que nós precisamos fazer para viver uma vida que agrade a Deus. Então essa é uma primeira resposta. Nós precisamos interpretar os 10 mandamentos porque eles são apenas um resumo da lei moral e não a lei moral em sua completude, tá certo? Segundo, eu coloco aí, porque um detalhamento exaustivo das possibilidades de condutas humanas seria contraproducente e frustrante. Vamos tentar explicar aqui. Por que nós precisamos interpretar os 10 mandamentos? Porque, irmãs, vejam, imagine se Deus escrevesse para nós um livro e nesse livro nós tivéssemos todas as possibilidades de comportamento humano. E Deus dissesse assim, nesse caso você vai fazer isso, nesse caso aquilo outro. Que tamanho esse livro teria? A gente não ia terminar nunca de ler. Já pensou? Não seria contraproducente, a gente ia passar a vida toda lendo esse livro e nunca íamos descobrir a totalidade da vontade de Deus. O Alcorão é assim. O Alcorão é extremamente detalhado. Se acontecer isso, o servo de Alá deve fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, o servo de Alá deve fazer isso. A Bíblia não se preocupa em ser assim. Por quê, irmãs? Porque a possibilidade de comportamentos humanos é infinito. Não tinha... Bem, Deus é onipotente, mas não teria como Deus nos dar um livro que esgotasse a possibilidade de comportamentos humanos e nós compreendêssemos isso. A gente ia passar a vida toda lendo e nós nunca íamos terminar esse livro. Além disso, ia ser frustrante. Imagina aí o número de regras que a gente ia ter que decorar para poder obedecer a Deus. Então vejam, Deus não nos deu um livro exaustivo, mas Ele nos deu princípios morais, leis morais, a partir da qual nós podemos entender como nós devemos agir em cada situação. Ficou claro isso, irmãs? Tá certo? Senão a Bíblia não caberia dentro desse templo aqui o tamanho da Bíblia. E ninguém poderia ter uma Bíblia em sua casa, tá certo? Essa é uma segunda razão. Em terceiro lugar, eu acho bem interessante pontuar isso, porque a própria Bíblia, preste atenção nisso, porque a própria Bíblia foi construída em torno de um esforço ou de um exercício hermenêutico. Então vamos tentar explicar melhor isso aqui. Vejam só, nós sabemos que a nossa Bíblia ela é dividida em algumas partes, não é isso? Nós temos duas partes maiores, o Antigo e o Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento nós temos algumas subdivisões também, vocês devem conhecer. Temos o Pentateuco, aí nós temos alguns livros que são conhecidos como históricos, não é isso? Poéticos, proféticos, não é assim? Mas deixa eu dizer que a Bíblia hebraica, como ela foi escrita, não é dividida assim. A Bíblia hebraica, a Bíblia que Jesus usou, que é a mesma que nós usamos, ela tinha uma organização diferente. E ela era dividida em 3 partes. Não em 4 ou 5, como nós dividimos agora, mas em 3 partes. Por exemplo, qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. Mas você sabia que na Bíblia hebraica o último livro do Antigo Testamento é 2 Crônicas? Não é Malaquias. A Bíblia que Jesus usou tinha uma organização diferente da nossa. Ela começava em Gênesis, como a nossa, mas terminava em 2 Crônicas. Tinha todos os livros lá, viu? A gente não tem livros a mais, não. Como uma outra igreja tem. Mas esses livros estavam organizados de forma diferente em 3 partes. A lei, que é o que nós chamamos de Pentateuco, ou Torá, e 2 outras partes, profetas e escritos. O nome completo em hebraico fica Tanakh. Então, lei, profetas e escritos. Uma outra curiosidade. Josué nós conhecemos como um livro histórico, não é isso? Mas os judeus conhecem como livro profético. Na Bíblia dos Hebreus, Josué é um livro profético. E Daniel é um livro histórico, não é um livro profético. Por que eu estou dizendo isso, irmãs? Porque isso nos ajuda a entender como a Bíblia foi construída. Vejam só. Quais foram os primeiros 5 livros a serem escritos da Bíblia? O Pentateuco, não é isso? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois de algum tempo, depois de alguns séculos, Deus moveu outros homens a continuarem a escrever a Bíblia. Essas outras 2 partes, os escritos e os profetas. A pergunta é, o que foi que eles usaram para escrever a Bíblia? O que foi que Josué, Samuel, Esdras, Neemias, os profetas, o que foi que eles usaram? Eles usaram o material que já existia, a lei.
Então veja, eu quero que você perceba que o Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento perceberam que não era suficiente ficar só com aqueles 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Era necessário construir mais literatura inspirada em cima desses 5 livros. Então vejam, a Bíblia tem por base a lei, a Torá. Em cima da Torá nós temos os escritos e os profetas. Eles escreveram de maneira inspirada, mas tendo por base os escritos de Moisés. Perceberam aí como é um edifício? Da base para o topo. E aí o que é que você tem no topo? O Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito tendo por base os escritos do Antigo. É por isso que Martin Lloyd Jones disse que se você cortar a Bíblia no meio, sai sangue. Você não pode cortar a Bíblia no meio. Se você pegar ali entre Malaquias e Mateus e cortar, sairia sangue, porque é um livro só. O Novo Testamento foi escrito tendo por base a revelação que já havia no Antigo. Então vejam, isso já mostra que aquela legislação inicial que Moisés deu não era suficiente para Israel. Era preciso construir mais coisas em torno disso. Os profetas faziam isso. Eles olhavam para a vida do povo, olhavam para a lei, percebiam que o povo estava desobedecendo à lei, e o que é que eles escreviam? Vocês precisam deixar esse pecado e voltar a fazer isso. A lei diz que vocês devem fazer isso aqui, perceberam? Então a própria Bíblia é uma construção sobre os mandamentos. É um exercício de interpretação sobre os mandamentos iniciais que Deus deu. Então nós damos essas 3 respostas aqui, irmãs, para responder essa pergunta. Por que é necessário, então, interpretar os 10 mandamentos? Eu trago aqui uma citação desse autor, chamado Hans Ulrich Heifler. Ele diz assim, abre aspas, o decálogo, nós já vimos o que é decálogo, são os 10 mandamentos. O decálogo é a moldura, mas não é o retrato final. Veja a metáfora aí de um quadro, né? O decálogo é a moldura, mas não é o retrato final. A moldura em si mesma é vazia. Imagine você chegar na casa de alguém e ter uma moldura, mas não tem uma foto dentro. Não faz nenhum sentido, né? A moldura em si mesma é vazia, mas ela firma o retrato que carrega. Usando outra ilustração, podemos dizer que o decálogo é o alicerce, é a base. O alicerce em si mesmo não tem muito valor prático. Imagine você chegar numa construção, o camarada terminou a sapata e diz, pronto, está pronta a casa, pode morar. O alicerce em si mesmo não tem muito valor prático, mas serve como base sólida sobre a qual um edifício pode ser construído. Perceberam aqui então o que é que eu quero mostrar? O decálogo, os 10 mandamentos são o alicerce, ou são a moldura de um quadro, mas eles não são tudo. É necessário extrair mais coisas dele. Essa é a ideia da palavra exegese. Já ouviu essa palavra? Exegese significa tirar de dentro. Eu vou ao texto e retiro o significado dele. Eu não posso colocar o que eu tenho na minha mente, mas eu devo retirar dele um sentido mais abrangente do que simplesmente o que está ali escrito então. E mas ficou claro aqui por que nós precisamos então interpretar os 10 mandamentos? Então a pergunta 99, irmãs, do nosso catecismo maior, questiona o seguinte: que regras devem ser observadas para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Então, uma vez que nós entendemos isso, que é necessário um trabalho exegético, hermenêutico sobre os 10 mandamentos, que princípios, então, que regras nós devemos usar para extrair, então, essa interpretação? O catecismo traz 8 regras, mas eu classifiquei as 4 primeiras como pressupostos, porque eu acho que são mais gerais, e as 4 últimas como regras de interpretação mesmo, tá certo? Então eu gostaria da ajuda de vocês agora, que vocês lessem aí, então, a primeira parte da resposta, a gente vai vendo cada uma, olhando na Bíblia, aplicando, assim até o horário que nos foi dado aqui, se Deus permitir. Então vejam, para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser obedecidas. Se der para vocês, leiam aí, por favor. Que a lei é perfeita. Isso. Então vejam, de toda essa parte da resposta eu gravei que a lei é perfeita. Essa é uma citação exata do Salmo 19, não é isso que nós acabamos de ler. A lei do Senhor é perfeita. Vejam só, quando nós dizemos que a lei de Deus é perfeita, eu queria fazer essa pesquisa aqui.
Qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? A lei de Deus é perfeita. O que é que vocês entendem por isso? Primeira coisa que vem à mente. Sem defeito. Vale a pena seguir por ela, né? Inclusive, o Salmo diz que em obedecer à lei do Senhor há grande recompensa. Vejam, há dois sentidos que a gente pode trazer aqui a partir dessa menção de que a lei de Deus é perfeita. Num primeiro sentido, dizer que a lei de Deus é perfeita significa dizer que nela não há nenhum tipo de defeito, não há nenhum tipo de mancha, ou seja, a lei do Senhor é reta, é totalmente santa, é perfeita. Isso nos lembra uma coisa que nós dissemos no primeiro estudo, que a lei de Deus é um reflexo do ser do próprio Deus. Lembra que a gente falou isso? Por que Paulo diz que nós temos a lei gravada no nosso coração? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A lei é a expressão da santidade de Deus. Logo, a lei do Senhor é perfeita porque Deus é perfeito. Ok? E nós já vimos também que Deus exige perfeita obediência. Uma vez que Ele é perfeito, que a sua lei é perfeita, Ele exige, portanto, perfeita obediência. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque somente Ele pode oferecer ao Pai em nosso lugar a obediência, pode não, né? Ofereceu obediência perfeita. Esse é um primeiro sentido. Mas o sentido, irmãs, que eu quero aqui destacar é o fato de que quando nós dizemos que a lei de Deus é perfeita, significa dizer que ela não possui nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Veja o Salmo 19 aí, o finalzinho do versículo 9. Eu percebi isso agora na leitura, achei interessante destacar isso. Vejam só. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Agora, e todos igualmente justos. Todos os mandamentos de Deus são igualmente justos. Isso significa dizer, irmãs, que não há contradição na lei de Deus. Não existe possibilidade de a lei de Deus se contradizer. Eu coloco aí o seguinte: a lei moral forma uma teia ética toda coerente, sem a possibilidade de contradição. Então esse é um primeiro princípio, um primeiro pressuposto. A lei de Deus é perfeita. Deus nunca vai ordenar uma coisa para depois se contradizer. Você pode estar com algumas dúvidas aí na sua cabeça agora, mas a gente vai abordar elas mais na frente. Mas veja, esse é um primeiro pressuposto. A lei de Deus é perfeita. Ela não ordena uma coisa e depois se contradiz. Isso tem a gente vai ver que existe um desdobramento disso mais na frente. Mas isso aqui, irmãs, já nos traz uma situação, já nos traz uma aplicação prática. Uma vez que a lei de Deus é perfeita, significa dizer que nunca, sem exceção, nunca haverá uma ocasião em que nós seremos obrigados a pecar. Essa é uma aplicação disso. Qualquer situação em que o homem se encontre, qualquer uma, sempre haverá pelo menos um caminho por meio do qual ele poderá obedecer à lei de Deus. Deus nunca vai nos colocar em uma situação em que você seja obrigado a pecar. E nós temos evidência bíblica disso. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação além das forças, mas o Senhor concede, a palavra lá é escape. Então nunca haverá uma situação em que você é obrigado a pecar. Sempre haverá, em qualquer situação, por mais difícil que seja, um caminho, pelo menos um, em que a lei de Deus possa ser e deva ser obedecido. Por isso que o Catecismo Maior vai dizer que a lei obriga em todas as coisas. Ele disse antes aí, nas mínimas coisas. Por quê? Porque em todas as situações que nós vivemos, sempre haverá pelo menos uma possibilidade de cumprimento da lei de Deus. A gente nunca vai chegar numa situação em que você é totalmente encurralado para pecar. Nunca vai haver isso. Nunca. Porque a lei de Deus é perfeita. Ela não se contradiz. Existem aparentes contradições quando a gente vai ler o relato da Escritura, mas a gente vai explicar isso mais na frente. Então, o primeiro pressuposto é que a lei de Deus é perfeita. Ficou claro aqui, irmãs? A lei do Senhor é perfeita. Ela é exigível em toda e qualquer situação. Um segundo pressuposto, leiam aí, por favor, que a lei é
Então, o segundo pressuposto, além de que a lei de Deus é perfeita, é que a sua natureza é espiritual. Mais uma vez a gente vê aqui a relação com o que a lei é. Uma vez que a lei é a expressão da santidade de Deus e Deus é espírito, a sua lei é, portanto, espiritual. Isso significa dizer, irmãs, e aí a gente vai ler esses dois textos, que a obediência à lei de Deus não deve ser meramente externa, mas principalmente espiritual, interna. Então, duas pessoas aí, por favor. Deuteronômio 5, versos 5 e 6. Outra pessoa, Romanos 7, 14. Eu gostaria que duas irmãs lessem cada um desses textos aí. Deuteronômio 6, versos 5 e 6. Romanos 7, 14. Isso. Deus ordenou isso no Antigo Testamento. As palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Já desde a Antiga Aliança, os judeus deveriam obedecer à lei de Deus com o espírito, com o coração, internamente, tá certo? Romanos 7, 14. Pronto, Paulo diz isso expressamente, né? Nós sabemos que a lei é espiritual. Então, irmãs, a lei é espiritual. A obediência à lei começa no coração. Uma coisa que nos ajuda a entender isso é boa parte do discurso de Jesus no Sermão do Monte, porque a gente vê que os fariseus pecavam exatamente nisso. Eles tendiam a ter uma interpretação meramente externa da lei. Por exemplo, a gente ouviu a exposição desses textos com muita clareza, não faz muito tempo. O sexto mandamento, por exemplo, não matarás, eles interpretavam apenas como uma proibição de matar. Mas eu posso odiar o meu irmão. Jesus corrige isso dizendo que aquele que odiar o seu irmão é réu do sexto mandamento. O sétimo mandamento era interpretado assim: eu só quebro o sétimo mandamento, não adulterarás, se eu fizer isso com o meu corpo. Mas se na mente e no coração eu desejar uma mulher que não é minha, eu não quebrei o sétimo mandamento. Jesus diz que quem olhar para uma outra mulher que não seja a sua, com intenção impura, comete adultério. Comete adultério. Esses exemplos, Jesus vai fazer isso com amor ao próximo, com a vingança, enfim. Através de tudo isso, Jesus queria mostrar já no seu tempo que a lei tem um caráter espiritual. Ela deve ser obedecida, antes de tudo, na sede do coração. Vejam só, eu dei destaque para essas três expressões aí que o catecismo usa. A lei obriga o entendimento, a vontade e as nossas afeições. Vejam só, irmãs, de maneira geral nós tendemos a ter uma visão muito restrita do que é pecado. Mas nossos documentos de fé ensinam que nós podemos pecar com o entendimento. Com o entendimento. Crer naquilo que está errado é pecado. Pensar de maneira diferente da Escritura é pecado. Você pode pecar com o entendimento. Aliás, não é o profeta Oséias que diz que o povo de Deus peca pela falta de entendimento? Lembrei disso agora. Nós também podemos pecar pela vontade. Você deseja o pecado, isso é pecado. A concupiscência da carne e também pelas afeições. O pecado domina também nossos sentimentos. Então vejam, como a lei obriga não só aquilo que nós fazemos externamente, aquilo que você diz mesmo com a língua, mas também aquilo que há de mais íntimo em nós, né? Entendimento, vontade e afeições. Abrindo um parênteses aqui, irmãs, vejam que quando a gente entende isso, a gente percebe que nós pecamos muito mais do que pensamos, não é verdade? Quando você coloca na conta aí entendimento, vontade e afeições, você percebe por que Davi pede perdão pelos pecados ocultos. É porque você peca centenas de vezes por dia. Não é algumas vezes não. Senhor, hoje fiz algumas coisas que te desagradaram. Você só fez o que desagrada a Deus durante o dia. Porque isso envolve aquilo que há de mais interno em nós, tá certo? É por isso, irmãs, que o catecismo menor, na pergunta, o número eu não lembro agora, mas quando ele pergunta assim, o que é pecado? A resposta que o catecismo dá é a seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Eu acho interessante essa resposta. Porque, de maneira geral, a gente responderia, é quebrar a lei de Deus, não é isso? O que é pecado?
é quebrar a lei de Deus. Mas o catecismo diz, é qualquer forma de conformidade. Não conformar-se à lei já é pecado. Você não precisa nem quebrar ativamente. Não conformar-se a ela já é pecado. Tá certo? Então a lei é espiritual. A lei tem um caráter, portanto, abrangente. Uma outra pessoa, por favor, abra e leia, por favor, Salmo 119, versículo 96. Salmo 119, versículo 96. O mandamento do Senhor é ilimitado. Por que é ilimitado? Porque ele obriga todo o comportamento humano. Não só aquilo que a gente faz, mas nosso entendimento, vontade e também as afeições. Aí eu coloco aí, para terminar esse segundo tópico, uma citação do Gerhard Voss, é um comentarista do Catecismo Maior. Ele diz o seguinte: a nossa vida exterior é a expressão da nossa vida espiritual interior. E que se a lei de Deus está realmente gravada em nossos corações, ela haverá de se manifestar em nossa vida e condutas exteriores. Então vejam, foi Jesus que disse que a árvore boa não pode dar fruto mau, não é isso? Nem a árvore má pode dar bom fruto. O fruto é a exteriorização da saúde da árvore, né? Então vejam, a obediência à lei começa no coração. Se você obedecer à lei com o coração, aí os seus atos serão igualmente obedientes. Não perfeitamente, né? Mas se você não obedecer à lei no coração, logo, logo os teus atos também serão atos de desobediência. Tá certo? É por isso que Paulo diz que o que não procede de fé é pecado, lá em Romanos capítulo 14. Então nós já vimos dois princípios, dois pressupostos. Primeiro, a lei de Deus é perfeita. Segundo, ela é espiritual. Ficou claro até aqui, irmãs? Terceiro, leiam, por favor. Que uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. Perceberam o que o catecismo diz aqui? Nós vimos mais atrás que os 10 mandamentos são um resumo da lei moral. Isso significa dizer que, como apenas um resumo, às vezes nós vamos encontrar o mesmo mandamento colocado de uma maneira distinta, com palavras distintas. Mas eles serão ainda no cerne o mesmo, em essência, o mesmo mandamento, tá certo? Isso significa dizer que a gente está falando sobre o caráter esparso da revelação da lei. A lei está revelada de maneira esparsa, ou seja, espalhada em toda a Escritura. Então o mesmo mandamento vai aparecer em diferentes textos, em diferentes contextos, e com expressões diferentes, mas são, em essência, o mesmo mandamento. Vamos ver um exemplo? Abra a sua Bíblia aí em Colossenses 3,5. Vamos começar a colocar isso na prática. Colossenses 3,5. Vejam só o que Paulo diz. Façam morrer várias coisas, façam morrer a avareza, que é idolatria. Nos 10 mandamentos, nós temos algum mandamento que diz assim: não serás avarento? Não? É o 11º mandamento? Não. Não, né? Não há menção expressa de avareza nos 10 mandamentos. Mas veja que Paulo diz aqui que ser avarento é ser idólatra. E aí nós temos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então nós temos aqui o mesmo mandamento apresentado de uma maneira distinta, colocado na prática em razão de alguma necessidade que a igreja precisava ouvir ali. Então, façam morrer a avareza, que é idolatria. Então esse é o caráter esparso da lei de Deus, tá certo? E aí o Gerhard Voss diz mais uma vez, abre aspas. Vejam que tem a ver com o que a gente falou antes aqui, certo? A vida humana é complexa e cada fato individual da nossa vida relaciona-se de alguma maneira com todos os seus demais fatos. Consequentemente, quando observamos os fatos da nossa vida pelo ponto de vista da lei moral de Deus, compreendemos que, veja agora, cada aspecto da nossa vida pode estar relacionado de um modo ou de outro a vários dos 10 mandamentos.
Então veja, a nossa vida é complexa e é por isso que a Bíblia não se preocupa em metrificar cada aspecto da nossa vida. Por quê? Porque ela é complexa. A Bíblia ficaria de um tamanho incalculável. Mas cada aspecto da nossa vida pode ser lido a partir de pelo menos um dos 10 mandamentos. É por essa razão que são 10. Por que são 10? A ideia é de completude. É um número fechado, de rumbo, 10, né? Não é um número quebrado, são 10. Então, o mesmo mandamento vai aparecer ao longo da Escritura de maneiras distintas, tá certo? Por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui. Quando Deus disse a Adão, você vai comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali nós tínhamos uma expressão do primeiro mandamento. Deus estava dizendo a Adão, você vai usar a criação, mas você não vai adorá-la. Tanto é que eu vou retirar uma parte da criação de você e você vai adorar a mim, tá certo? Então o mesmo mandamento aparece de maneiras distintas ao longo da Escritura, tá bom? Quarto e último pressuposto, e esse aqui é mais prático, diz o seguinte, vamos ler juntos? Que onde um mandamento é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Assim, onde se anexa uma promessa, se inclui a ameaça contrária. E onde se anexa uma ameaça, se inclui a promessa contrária. Ficou claro aqui o que eu quis dizer? O mandamento pode aparecer na forma de proibição, mas ele contém dentro de si, ao mesmo tempo, uma ordem. Então, veja, vamos exercitar aqui. Quando o primeiro mandamento diz, não tenha outros deuses diante de mim, isso é uma proibição ou uma ordem? Uma proibição. É porque ordem confundiu, mas veja só, é uma obrigação negativa ou positiva? Negativa. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, entendeu? Entenderam? É só você se ligar na palavra não, certo? Não tenha outros deuses diante de mim. Aplicando essa regra aqui, a gente pode dizer que ao mesmo tempo Deus está dizendo, me adorem. Conseguiram entender isso? Se eu não devo ter outros deuses diante de Deus, então eu devo ter o único Deus. Ficou claro aqui? Vamos para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Essa é uma proibição, né? Todo mundo entendeu isso, né? Qual é a ordem que é dada aqui? A proibição já está no texto. A ordem que é dada aqui é o que Jesus disse, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Se eu não devo fazer imagens para adorar a Deus, então eu devo adorar em espírito e em verdade. Perceberam aqui o jogo que a gente consegue fazer? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Proibição. Qual é o mandamento contrário? Honre a Deus. Tenha respeito por Ele, reverência por Ele. Certo? A gente vai ver 2 exemplos aqui de como isso aparece na própria Bíblia, tá certo? Vamos abrir aí 2 textos. Mateus capítulo 15, versos de 4 a 6 e Isaías 58, 13. Duas pessoas que não leram ainda, por favor, para a gente diversificar. Mateus 15, de 4 a 6. Vejam só, irmãos, esse texto é muito interessante, é um bom estudo de caso para a gente ver como funciona essa questão de interpretação da lei. Jesus está falando com os fariseus. Eles haviam provocado Jesus por causa daquela questão do lavar as mãos. Lembram disso? Os fariseus viram que os discípulos de Cristo não lavavam as mãos. Não pense que era falta de higiene, não. Era uma questão cerimonial ali, enfim, uma tradição dos fariseus. Jesus não responde essa questão e ele chama para a discussão o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Ele cita um mandamento, né? Porque ouvistes, honra pai e mãe. Ele cita um artigo da lei moral, né? O 5º mandamento. E logo depois, Jesus vai citar um mandamento da lei civil. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja morto. Vejam só como Jesus interpreta o 5º mandamento. O 5º mandamento diz, honra teu pai. É uma ordem positiva. Eu devo honrar meu pai, minha mãe.
Mas esse mandamento inclui também uma proibição. Não maldiga seu pai nem sua mãe. A pena para quem fizesse isso no Antigo Testamento era a morte. Se o indivíduo fosse um filho desobediente reiterado, era apedrejamento. Vale para os nossos dias? Não. A gente viu isso, que era uma lei válida para o tempo da menoridade, né? A menoridade do povo de Deus. Mas vejam, uma ordem inclui dentro dela também uma proibição. E Jesus vai aplicar isso para o que os fariseus faziam. Como era que os fariseus não honravam seus pais e os maldiziam? Eles não sustentavam seus pais. É o contexto aí. Os fariseus davam um jeito de não ajudar financeiramente os seus pais na velhice. Jesus interpreta isso como maldizer o próprio pai e não honrá-lo. Perceberam como dentro do mandamento você consegue puxar mais coisa? Você consegue derivar outras coisas do mandamento bruto? Esse é um bom exemplo, é um bom estudo de caso. Isaías 58:13. Acho que tem alguma parte do versículo aí que... Deixa eu abrir aqui para ver se eu coloquei o errado. 58:13, né? Leia o 14, irmã. Era 13 e 14. Foi erro meu. Eu disse. Na verdade era o 13 mesmo, agora que eu vi. Vejam que aqui o profeta Isaías trabalha com o quarto mandamento, não é isso? Guarda o dia de descanso, o dia de sábado, para o santificar. Num primeiro momento, ele é um mandamento negativo, porque lá o texto de Êxodo vai dizer: você não vai trabalhar, nem você, nem sua mulher, nem seus filhos, nem seu empregado, nem teu boi, nem teu jumento, ninguém. Vejam que nesse texto aqui, Isaías trabalha com esse mandamento e ele reforça o aspecto negativo. Não busque seu próprio interesse no dia do Senhor, ele fala isso, né? Não busque o que é simplesmente seu. Mas veja o que ele diz ainda, verso 13, mesmo versículo. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Vejam aqui, ele pega o mandamento que é originalmente negativo e faz uma prescrição positiva. Não é simplesmente não trabalhar nesse dia, mas é se deleitar nesse dia em Deus. Abrindo parênteses, irmãs, é assim que a gente entende o domingo. Domingo não é para ser o dia chato, que eu não posso fazer nada. Não, não é assim. É dia de deleite. É dia de deleite no Senhor, tá certo? Então vejam, são dois exemplos aí de como a gente pode pegar um mandamento e perceber que quando houver uma proibição, haverá também uma ordem. E quando houver uma ordem, haverá também uma proibição. Então, continuando. Sexto mandamento. Não matarás. A forma é negativa, mas ao mesmo tempo Deus está ordenando: valorize a vida, promova a vida. Sétimo mandamento, não adulterarás. Ao mesmo tempo Deus ordena: honre o casamento. Lá em Hebreus a gente não vai encontrar assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, não é isso? Oitavo mandamento, não furtarás. O contrário é trabalhe. O contrário é trabalhe. Nono mandamento, não dirás falso testemunho, seja um propagador da verdade. O presbítero Caio falou sobre isso aqui, né? Desinformação e propagar a verdade. Décimo mandamento, não cobiçarás. Qual é o contrário? Seja satisfeito com o que você tem. Perceberam aqui? Como a forma pode ser também interpretada no comando contrário, tá certo? Mais uma citação aí. Diz assim: embora a forma dos 10 mandamentos seja dominantemente negativa, o significado, conforme adequadamente interpretado pelo catecismo, é tanto negativo quanto positivo, com igual ênfase em ambos os aspectos. Veja agora, essa interpretação confirma-se ao se comparar os 10 mandamentos com o resumo da lei moral que Cristo exige de nós: amar a Deus, nosso Deus, de todo o coração, alma, mente e poder, que é de forma positiva. Vejam só, dos 10 mandamentos, irmãs, é interessante perceber isso, apenas 2 estão na forma positiva. O quinto mandamento
Não é isso? Honra teu pai e tua mãe. E o quarto mandamento, guarda o dia de sábado. Todos os outros estão numa forma negativa. Não faça isso, não faça aquilo outro. Mas veja que quando Jesus resumiu a lei, ele resumiu de forma positiva. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ficou claro aqui, irmãs, esse pressuposto? Dentro da proibição você tem o encorajamento. E dentro do encorajamento você tem também a proibição, tá certo? Então agora nós vamos para as regras. 4 últimas regras de interpretação. Aqui a gente vai precisar pensar um pouco mais, olhar alguns textos e considerar um pouco alguns problemas de interpretação dos mandamentos, tá certo? Então nós vamos para a primeira regra, que é a resposta 5 aí. Leiam aí, por favor. Que o que Deus proíbe... Aqui é que o bicho pega. Vejam que a frase parece ser uma contradição, não é isso? Vejam só. O que Deus proíbe não deve ser feito nunca. E o que Ele ordena deve ser feito sempre. Mas nem todo dever particular deve ser cumprido em todo o tempo. Parece uma contradição, não é isso? Vejam só, olhando para a primeira parte, a gente lembra que a lei de Deus é perfeita, lembra disso? Isso significa dizer que Deus nunca aprovará algo que Ele primeiro proibiu. Nem Ele nunca proibirá algo que Ele primeiro aprovou. Mas isso não significa dizer, aqui é que para explicar é que é a bronca. Isso não significa dizer, irmãs, que a forma de cumprimento do mandamento será sempre a mesma. O mandamento nunca muda, porque ele é perfeito. Mas a forma de cumprimento dele pode mudar. Alguns exemplos práticos. O Senhor permitiu a poligamia no Antigo Testamento. No entanto, agora Ele a proíbe. Vejam só, isso significa dizer que Deus se agradava disso na Antiga Aliança e agora é do seu desagrado a poligamia? Não. Sempre foi do seu desagrado. Mas vejam só, o que a gente aprendeu semana passada? Que o Antigo Testamento é o tempo da menoridade do povo de Deus. Então, algumas coisas Deus tolerou de muita má vontade por causa do tempo, do momento da história da redenção que o povo estava atravessando, tá certo? Então você vai encontrar algumas diferenças na forma de cumprimento dos mandamentos. Um outro exemplo, no Antigo Testamento, Deus ordenou que seu povo guerreasse, não é verdade? Deus ordenou que seu povo guerreasse, tirasse a vida de pessoas. No entanto, no Novo Testamento nós lemos que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Vejam só, isso induz uma mudança na lei moral? Não. A lei moral é perpétua, ela não muda. Mas a forma como ela é administrada na história, às vezes muda. Nesse caso, Israel foi ordenado a guerrear como um símbolo. Aquelas nações lá de Canaã, elas haviam pecado contra Deus, e chegou um momento em que a ira do Senhor se encheu, o cálice da ira dele se encheu. Deus ordenou que o povo de Israel dizimasse aqueles povos. Agora, isso não acontece mais. Mas vejam, que o princípio ele permanece. O povo de Deus, ele continua em guerra contra a descendência da serpente. A diferença é que nós não usamos mais armas físicas. Nós usamos armas agora espirituais. Mas o princípio continua o mesmo, tá certo? O povo de Israel deveria amar o seu próximo como nós devemos, e nós também estamos em guerra contra o mal como eles estavam, mas a forma de cumprimento do mandamento não é necessariamente a mesma. Eu sei que você pode estar aí com muitas dúvidas, mas é assim. Quer ver um outro exemplo? Eu coloquei aí, diferença entre a forma de apresentação do mandamento e o cumprimento específico do mesmo. Abra sua Bíblia aí em Êxodo 22. A gente vai ver na prática aqui um exemplo. Inclusive esse exemplo permanece, tá certo? Êxodo 22, versos 2 e 3. Essa é uma questão, irmãs, que muitas pessoas, muitos cristãos vão ter dificuldade com o que eu vou falar aqui. Mas pode ler, irmão, pode ler.
Esse aqui é um artigo da Lei Civil de Israel. Veja o que ele diz. Se você encontrar um ladrão arrombando na sua casa, e ainda for de dia, veja a regra que é colocada aqui. Você não pode matá-lo. Tá certo? Se você matá-lo, uma vez que você está vendo ele, você será culpado de sangue, não é o que o texto diz? Mas se já for de noite, lembre-se que naquela época não tinha iluminação pública, o mundo era muito escuro, viu? No mundo antigo. Se você perceber que tem alguém entrando na sua casa e é de noite, então você não tem como ver onde a pessoa está, você pode meter o pau. E você não será culpado de sangue. Mas 2 capítulos antes, Moisés não tinha dito, não matarás? Você percebeu aqui? Pode matar ou não pode? Vejam, essa é uma aparente contradição, correto? É uma aparente contradição. Como é que a gente resolve isso? Considerando 2 coisas. A primeira, a expressão que a gente tem lá em Êxodo 20, eu não lembro qual é o versículo, mas não matarás, ela não é uma tradução muito boa. O sentido original é de não assassinarás. A palavra seria melhor traduzida assim. Então já muda um pouco. A lei está falando do homicídio injustificado. Tá certo? Mas a segunda questão é o seguinte. Nós vimos que a lei, ou melhor, que os 10 mandamentos são, mais uma vez, um resumo da lei moral. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. Através do 6º mandamento, não matarás, o que é que Deus queria ensinar e quer ensinar para nós? O valor da vida humana. Correto? Concordam comigo? Deus quer nos ensinar o valor que a vida humana tem. Lá em Gênesis 9, quando Deus disse assim, quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado. Como é que ele justifica isso? Porque derramou o sangue do seu irmão, que é imagem e semelhança de Deus. A vida humana tem valor. Para nos ensinar isso, como foi que Deus colocou isso num texto? Não matarás. Qual é a principal forma através da qual eu valorizo a vida humana? Não a retirando, não matando. Até aqui estão comigo? Mas vejam só, nessa situação que a lei traz aqui, o indivíduo arromba a sua casa, é de noite, você está com sua família lá, mulher, menino, você não sabe onde ele está, não sabe se ele está armado ou não. Qual é a melhor forma de defender a vida nesse caso? Matando o ladrão. Perceberam como o mandamento não foi descumprido? Ele foi cumprido. Por que eu disse que a gente tem muita dificuldade com isso? Porque nós fomos muito influenciados por uma ideologia pacifista e a gente tem dificuldade com isso, com a legítima defesa. Mas ela é bíblica, tá certo, irmãos? Então vejam só, o mandamento não matarás é o mesmo, nunca vai mudar. Mas em certos momentos eu vou cumpri-lo preservando a vida de alguém e em raras ocasiões eu vou cumprir o mandamento tirando a vida de alguém para proteger um inocente. Irmãs, ficou claro aqui, para eu não ser acusado aí fora de estar incentivando aí outras coisas? Vera primeiro foi Vera e depois o Islã. Isso. A gente vai entrar em outras situações aí, mas o princípio é esse. O princípio é que a forma de cumprimento do mandamento, ela não necessariamente será sempre a mesma, tá certo? Novamente, porque os 10 mandamentos não são a lei moral, são uma forma de apresentação dela. Se a gente entender isso, você vai conseguir resolver certos problemas éticos. Então isso aqui abre porta, irmãs, para muitas coisas, tá certo? Nós devemos ser favoráveis à legítima defesa, é bíblico. Tá certo? Não ao lixamento, mas a legítima defesa é um instituto biblicamente referendado. Inclusive, Jesus confirmou isso. Houve determinado momento em que ele dividiu seus discípulos em duplas e ordenou que cada um arrumasse uma espada.
A ideia é que eles tivessem meios de se defender de salteadores, tá certo? Então eu coloco aí uma citação para a gente fundamentar esse ponto, que é o seguinte: os mandamentos relacionados especificamente ao amor a Deus, essa é uma outra regrinha dentro desse ponto. Os mandamentos relacionados especificamente ao amor a Deus têm maior peso do que os mandamentos relacionados ao amor ao próximo. Por exemplo, amar a Deus é superior ao amor aos pais. Então vejam só, novamente, não se trata de dizer que a lei de Deus se contradiz. Não se trata de dizer que a lei se contradiz, mas entender que a forma de cumprimento dela pode ser variável. Então vejam, por exemplo, a palavra de Deus, Paulo lá em Efésios capítulo 5, ele vai tratar sobre as obrigações do marido e da mulher. Né? Quando ele fala da mulher, ele diz assim: mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, como ao Senhor. Essa é uma derivação do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. O marido não é o pai da esposa, mas ele é uma autoridade dentro da arquitetura familiar. Então é uma derivação do 5º mandamento. Mas vejam, o texto diz: seja submisso como ao Senhor. Veja que o 5º mandamento está ligado ao primeiro, de cultuar somente a Deus. Então veja, imagine que seu marido quer lhe obrigar a fazer algo imoral. Quer que você minta, quer que você trapaceie alguém. Você é obrigado a obedecer isso? Não. Ao não obedecer, você descumpriu o 5º mandamento? Não, porque a obediência é no Senhor. O 5º mandamento foi cumprido e não descumprido. Mas a forma como isso aconteceu pode variar. Entenderam isso aqui? É complicado. Essas questões éticas têm algumas nuances. Pode falar, Roberto. A Deus. Boa aplicação. Perfeito. Nesse sentido, os 4 primeiros mandamentos eles vão ter uma certa prevalência sobre os 6 últimos. Tá certo? Eu devo honrar meus pais, mas até ao limite da desonra a Deus. E quando eu desobedeço meus pais para honrar a Deus, eu não estou desonrando eles. Eu estou cumprindo o mandamento. Tá certo? Bom, eu avisei que essa parte era mais complexa, tá certo? Sexta regra, para a gente caminhar para o final. Leiam aí, por favor. Então vejam, mais uma vez a gente tem aqui por premissa o fato de que os 10 mandamentos são apenas um resumo, tá certo? Da lei moral. Então isso significa dizer que nós devemos interpretar os mandamentos por essa regra aí chamada de sinédoque, vem de uma palavra latina. Sinédoque significa tomar o todo pela parte. Então significa dizer o seguinte: quando nós lemos não matarás, o Senhor está dando um exemplo, uma parte, a partir do qual a gente pode tirar o todo. Então, por exemplo, quando nós lemos não matarás, aí dentro também está incluído não espancarás. Entendeu? Não deixarás em coma. Que alguém poderia dizer isso? Se é não matarás, meu amigo, deixei com 1 segundo de vida ali, não descumpriu o mandamento. Mas veja, se você entender que os pecados do mesmo gênero estão dentro do mandamento, você consegue entender que lesionar o outro também é pecado, ainda que a palavra seja não matarás, tá certo? Então, uma aplicação prática disso. Perfeito. Não abortarás. Né? Por exemplo, no 9º mandamento. Veja só, no 9º mandamento. E é uma coisa que a gente faz, tá certo? O 9º mandamento é não dirás falso testemunho. O que o mandamento proíbe literalmente é mentir. Mentir. Mas se a gente aplicar essa regra de que os mandamentos devem ser interpretados por sinédoque, a gente vai entender que todas as condutas do mesmo gênero também são proibidas. Então veja só, você chega para uma pessoa, diz algo que é verdadeiro, mas você sabe que ele vai entender outra coisa. É pecado. É pecado. Ainda que não seja exatamente a descrição que está no mandamento, mas pelo princípio da interpretação de sinédoque, a gente entende que é faltar com a verdade. Uma ressalva aqui. O sigilo, ele é permitido.
Tá certo? Você não é obrigado. Se alguém lhe pergunta uma coisa, você não é obrigado a responder. Você pode guardar sigilo, mas você não pode induzir ao falso entendimento, mesmo dizendo a verdade. É uma aplicação ética desse princípio aí da sinédoque. Tá certo? Ficou claro aqui, irmãs? Então a gente precisa interpretar a parte pelo todo. Tá bom? Eu coloquei uma citação aí. Bom, eu vou ler, acho que é importante. Diz assim, eu não vou ler não para a gente ganhar tempo. O que a citação diz aí é que, no entanto, nesse esforço aí a gente tem que ter cuidado para não colocar na lei aquilo que a lei não diz. Então eu não devo usar esse princípio para começar a proibir por causa da minha mente, tá certo? Eu preciso ter referência na Bíblia. Eu não posso colocar aquilo que eu acho, mas a interpretação é essa, sinédoque. E o último princípio, vamos ler todos juntos, eu coloquei os dois aí, para a gente terminar, vamos lá? Que aquilo que nos é proibido ou ordenado, obriga-nos, segundo nossas posições, nos esforçarmos para que outros evitem ou obedeçam, conforme o dever das suas posições. Que estamos obrigados naquilo que ordena aos outros nossas posições e vocações, auxiliá-los e a tomar o cuidado de não participarmos naquilo que lhes é proibido. Essas duas últimas regras, irmãs, vamos terminar aqui, prometo que são só 5 minutos, nos mostram que, no cumprimento dos mandamentos, eu devo me preocupar não apenas comigo mesmo, mas com o meu próximo. Essas duas regras dizem o seguinte, a regra 7, aquilo que eu não posso fazer, eu também não posso ajudar o outro a fazer. Garoto esperto, né? Se é pecado, é pecado também auxiliar o outro a fazer. E a regra 8, deixa eu ler a regra 7, acho que eu inverti. Que aquilo que nos é proibido ou ordenado obriga-nos, segundo nossas posições, nos esforçarmos para que outros evitem ou obedeçam, conforme o dever de nossas posições. Que estamos obrigados naquilo que se ordena aos outros, isso. Então a regra 7, o que é proibido para mim eu não posso fazer com que outro faça. Mas o que é proibido ao outro, eu também não posso fazer no lugar dele. Porque é proibido a ele, para se livrar do mandamento. Então vejam, as duas coisas nos mostram que nós devemos não apenas cumprir os mandamentos, mas auxiliar os outros no cumprimento deles. Duas situações aqui, irmãs. Aliás, uma ressalva que o mandamento, o catecismo faz aqui. Notem que nos dois pontos, no ponto 7 e no ponto 8, o catecismo diz que esse cuidado deve ser no limite das nossas posições. Não é ilimitado, é no limite das nossas posições. Então, por exemplo, você tem filhos. Você não apenas deve, filhos menores que moram com você, você deve não apenas guardar os mandamentos, mas obrigá-los também a guardar. Mãe, eu não quero ir para a igreja hoje. Problema seu, vai. Mora comigo, no domingo, vai para a igreja. Não está doente, vai para a igreja. Mas veja, depois que o filho se torna maior e vai morar sozinho, você ainda está obrigado a isso? Não. Porque o limite da sua posição você não deixou de ser mãe, né? Mas de cuidadora, de alguém que exerce a guarda, se encerrou. Então veja, esse cuidado é no limite das posições que Deus coloca sobre nós.